Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês de como é ser cristão de verdade, tá? Nós, gente, vemos por aí muitas pessoas que acham que só porque frequentam templos elas são cristãs, elas servem a Deus, elas glorificam o nome do Senhor Jesus, né? Mas muitas vezes essas pessoas, elas não vivem a sã doutrina, elas não vivem o que está escrito no verdadeiro evangelho de Deus. Tá? Muitas vezes as pessoas elas frequentam certos tipos de templos onde só há teologia coach, teologia da prosperidade, tá? Discursos motivacionais. A gente vê por aí que tem templos, né, que as pessoas elas nem lembram de abrir a Bíblia. Tá? Nem os pastores, os bispos, os profetas que estão ali, nem eles mesmos abrem a Bíblia. E se abrem, abrem uma vez ou outra, pegam um trecho da passagem da Bíblia, interpretam a seu bel prazer e não passam para as pessoas o verdadeiro evangelho de Deus e de nosso Senhor Jesus. Né? Muitas vezes as pessoas, ao invés de irem atrás do verdadeiro evangelho de Deus, elas vão atrás de soluções para a vida delas, elas vão atrás de promessas, de bênçãos, né, de prosperidade. As pessoas elas não se importam com o verdadeiro evangelho, elas acham que só porque elas se intitulam cristãs e vão para um templo, elas já estão no caminho de Deus e consequentemente já têm a salvação delas garantidas. E não é assim que funciona. Essas pessoas também elas não querem seguir as regras de Deus que está aqui no Evangelho. Né? Elas não querem seguir o que Jesus pede para que os verdadeiros cristãos sigam. Né? As pessoas elas só querem saber das suas próprias vontades, das suas próprias concupiscências. As pessoas elas querem seguir a Deus, mas não querem abandonar o mundo e os desejos da sua carne. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, gente, uma passagem muito importante que fica em Lucas capítulo 9, versículo 23 a 27, que diz o seguinte: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Então, gente, aqui Jesus já diz, né, que se você quiser segui-lo, você tem que carregar a sua cruz, tá? Você tem que abandonar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Você tem que abandonar todas as coisas do mundo para que você possa seguir a Jesus. Não é fácil a gente ter que carregar uma cruz, mas é necessário. Jesus mesmo fala, aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E aquele que perder a vida por amor do nome de Jesus, esse a salvará, tá? Muitas pessoas acham que seguir a Deus é uma coisa fácil e não é, porque tem muita renúncia. E muitas pessoas querem seguir a Deus, mas não querem renunciar a nada. Tá? E Jesus também fala que aquele que se envergonhar da sã doutrina, aquele que se envergonhar do evangelho, das palavras santas que são proferidas da boca dele, o Senhor Jesus também se envergonhará destas pessoas, tá? Quando ele vir na sua glória aqui nessa terra para buscar a sua igreja. Tá? Então a gente vê por aí muitas pessoas se envergonhando mesmo do evangelho de Deus, né? Você vê que tem cristãos
dizendo que a Bíblia deveria ser modificada, né? Que a Bíblia deveria ser modernizada. Tem cristãos que falam que as coisas que estão na Bíblia já são ultrapassadas, né? Que agora a gente está na modernidade, que a gente tem que viver na modernidade, que as coisas, tem cristãos que falam que culto, né, culto que fala a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho é coisa de velha, coisa ultrapassada, né, que agora o que tem que ter é modernidade. Gente, pelo amor de Deus, que é isso? Sabe, pessoas se envergonhando mesmo da verdadeira palavra de Deus, não querem seguir de jeito nenhum. Você vê que aqueles que falam da sã doutrina, da verdadeira palavra de Deus, essas pessoas elas não são levadas a sério, essas pessoas elas não têm muitos seguidores nas redes sociais. Ninguém quer saber dos pregadores que falam a verdade. As pessoas só querem seguir pregadores que falam coisas que elas querem ouvir, coisas que são algodão para os ouvidos delas, né? As pessoas só querem ouvir aquilo que elas querem, tá? As pessoas querem ouvir que elas vão conseguir o carro do ano, elas querem ouvir se elas vão conseguir a casa que elas tanto querem, elas querem ouvir se elas vão enriquecer amanhã, elas querem ouvir se elas vão arranjar o pretendente ou a pretendente para se casar, para ter filhos. As pessoas só querem ouvir sobre as coisas que elas desejam. As pessoas elas não querem ouvir as coisas que Deus deseja para nós que seguimos a Ele, né? Porque aquilo que Deus deseja para nós é totalmente diferente do que nós desejamos, né? Então, as pessoas elas não querem servir a Deus, elas querem que Deus as sirvam. Né? Elas querem que Deus seja um mordomo, que Jesus seja um mordomo, que realize todos os desejos delas, né? As pessoas querem que Deus apareça lá para elas com uma bandeja, oferecendo para elas o que elas querem, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então, as pessoas elas não querem carregar a sua cruz para seguir a Cristo, né? Elas deixam a cruz de lado, né? Elas deixam a cruz ali de lado e vão atrás dos próprios desejos, dos desejos pessoais delas, né? Mas elas não estão nem aí para fazer a vontade de Deus, né? Então tá muito sério isso, gente. Você vê, as pessoas não estão indo para o templo para servir a Deus, para glorificar o nome de Deus e de nosso Senhor Jesus. As pessoas estão indo para templos para fazer conexões com outras pessoas importantes que estão ali dentro. As pessoas estão indo para templo para se sentirem importantes em áreas VIPs. As pessoas estão indo para templos para tomar limonada italiana, né? As pessoas estão indo para templos para ficar pulando, cantando e dançando. As pessoas estão indo para templos para ver as celebridades, os pastores, os cantores gospels famosos, né? As pessoas, elas estão indo para templo para glorificar o homem e não a Deus. E estão indo para os templos para buscar respostas para saber se os desejos delas serão atendidos por Deus, né, através de Deus. Então, as pessoas elas não querem mais saber da sã doutrina, elas não querem mais saber do verdadeiro evangelho. Elas querem saber mesmo se as suas vontades serão atendidas por Deus e querem ir para templos para buscar entretenimentos, né? Você vê que até em templos tá acontecendo até a baladinha gospel dentro dos templos, né? Tem templos que eles comemoram até Halloween, né? Halloween, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tem templos que fazem festinhas, né? Tem templos que fazem aquelas raves, né? Aquelas coisas do mundo. E coloca uma musiquinha gospel para falar que é de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. As pessoas, elas querem servir a Deus, mas elas não querem largar o mundo e muito menos a vontade da carne delas. Então, gente, aqui em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 4 diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Então, gente, já está falando tudo aqui, né? Que antes da volta do Senhor Jesus Cristo, virá a apostasia, o abandono da fé, o abandono do verdadeiro evangelho. Não adianta falar que segue a Jesus Cristo se você não segue o verdadeiro evangelho, tá? Porque se você não quer saber do verdadeiro evangelho, você já está na apostasia, você já está se apostatando da fé. Porque você não está servindo o verdadeiro Jesus Cristo. Você está servindo um outro Deus. Mas Jesus você não está servindo. Porque somente aqueles que seguem a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho, são os que realmente seguem a Cristo, tá? Porque Jesus mesmo fala: a porta do mundo é larga e todos passarão por ela, mas a porta da salvação é estreita e poucos a encontrarão. As pessoas, elas não querem passar pela porta estreita porque elas não querem passar por perseguições, por aflições, por dificuldades, né? As pessoas, elas querem ser amadas, elas querem ser idolatradas, as pessoas, elas querem viver no mundo, as pessoas, elas querem seus desejos atendidos, né? Então, as pessoas, elas não querem passar por aflições, dificuldades e perseguições, elas querem ter uma vida fácil. Então, elas querem passar pela porta larga, mas mal sabem elas que elas estão indo para a porta da perdição, tá? Essa porta da perdição, quem entra por ela dificilmente sai, né? Ou pode ser que quando o tempo acabar, nunca mais a pessoa saia dessa porta da perdição, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Tá? A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, tá? A gente tem que prestar muita atenção nos nossos atos. Por que que muitas pessoas são enganadas por falsos profetas? Por que que as pessoas seguem doutrinas erradas? Ou porque não querem saber do evangelho, do verdadeiro evangelho de Deus, ou porque não leem a Bíblia, simplesmente não leem a Bíblia, né? Ficam ali se deixando levar por falsas doutrinas, né, por mentiras que são contadas a elas. Jesus mesmo fala, né, gente, que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus, né? As pessoas que querem ganhar o mundo, elas perderão a sua alma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. A gente não tem que agradar o mundo, mas sim nós temos que agradar a Deus. Os verdadeiros cristãos, os cristãos de verdade, são aqueles que servem a Cristo, que agrada mais a Cristo do que ao mundo, tá? A gente pode desagradar ao mundo, mas graças a Deus estamos agradando a Deus e ao nosso Senhor Jesus, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a apostasia, gente, já está acontecendo, né? Quantos aí não estão apostatando da fé, né? E essas pessoas que se dizem cristãs, mas não aceitam o verdadeiro evangelho, essas também estão se apostatando da fé e não estão nem se dando conta disso, né? Então a apostasia não é só aquela pessoa que abandona a fé, que não acredita em Deus e não quer acreditar. São aquelas pessoas que dizem que creem em Deus, mas não querem seguir a sã doutrina, tá? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Para que a gente não caia nesse tipo de golpe, de tentação que tem por aí no mundo. Aqui, gente, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 4, diz o seguinte: que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que está acontecendo, gente. Está acontecendo muito isso, tá? As pessoas, elas não estão seguindo mais a verdade. As pessoas, elas estão
contra a sã doutrina, a verdadeira doutrina de Deus. As pessoas, elas querem ir atrás de falsos profetas para escutarem o que elas querem, tá? Para se deixarem levar por falsas fábulas, por contos de fadas que contam a elas, né? Você acha que os falsos profetas, eles pregam sobre salvação, sobre perdão, sobre arrependimento e sobre a volta de Jesus Cristo? Claro que não, né, gente? Porque se eles pregassem isso, as pessoas não iriam querer saber deles e eles não ganhariam o seu dinheirinho, né? O dinheiro que eles tanto esperam ganhar, não é verdade? Então, é óbvio que eles vão falar o que as pessoas querem ouvir, né? E vai vir o tempo que o homem da perdição, que fala aqui, né, em Tessalonicenses, o texto que eu tinha lido para vocês, né, do versículo, que vai vir o tempo que o homem da perdição, ele se sentará no trono de Deus, no templo de Deus, tá? E se parecerá com Deus, tá? Então, essas pessoas que já seguem falsos profetas, essas pessoas que falam que seguem a Cristo, mas que vão atrás de falsos profetas para ouvir o que elas querem, elas já estão se apostatando da fé, e quando vir o homem da perdição, vocês sabem muito bem quem que é? Esse homem vai enganar essas pessoas. Essas pessoas, elas se renderão a esse homem da iniquidade, porque vão achar que esse é o verdadeiro Messias, que esse homem vai trazer a verdadeira paz para o mundo, que esse homem vai trazer a salvação para elas. O ser humano, ele acredita muito mais naquilo que ele vê do que aquilo que ele não vê, né? E quando a gente acredita em Deus e em Jesus Cristo, a gente tem que acreditar, mesmo a gente não vendo, mas a gente sente a presença deles, né? A presença deles está sempre conosco, né? Quando a gente busca a Deus e ao nosso Senhor Jesus, eles estão sempre ao nosso lado para nos ajudar, para nos consolar, para nos levar para o verdadeiro caminho da salvação, porque eles nos amam de verdade e eles querem o nosso bem. Só que o ser humano, eles não entendem isso, né? O ser humano, ele sempre quer seguir aquilo que eles acham que eles têm que seguir, né? Eles sempre querem ter aquilo que eles acham que tem que ter, eles querem ouvir aquilo que eles acham que eles têm que ouvir, né? São muito rebeldes, tá? Então, aquele que não renunciar às coisas do mundo e não negar a si mesmo e não quiser carregar a sua cruz, esse não terá a salvação, infelizmente, tá? Porque são pessoas que só andam conforme as suas próprias concupiscências, tá? São pessoas que só louvam e idolatram o homem, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se nós quisermos seguir a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, devemos negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, renunciar às coisas do mundo e seguir ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Senhor Jesus. Porque na vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai perguntar o que nós fizemos, né, aqui, e o nosso Senhor Jesus só levará aqueles que foram esforçados na fé, aqueles que estiveram adentrados na verdadeira doutrina, tá? Não adianta chegar para Jesus e falar: nossa, Jesus, eu fiz maravilhas em teu nome, eu te louvei, eu ia para templo para procurar o nome do Senhor, eu sempre acreditei no Senhor, porque o Senhor Jesus vai olhar para a cara dessas pessoas e vai falar: apartai-vos de mim, vós que obrais iniquidades, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Enquanto a gente tem tempo, vamos nos voltar para a verdadeira palavra de Deus, para a sã doutrina, tá? Porque nós precisamos ser obedientes ao nosso Senhor Jesus, nós precisamos seguir os ensinamentos, os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, tá? Para que a gente possa ter a salvação da nossa alma, para que a gente possa, amanhã depois, estar ao lado do nosso Senhor Jesus.
E só quem estará ao lado do nosso Senhor Jesus é aquele que procurou a verdadeira santificação através da verdadeira palavra de Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.